Cara, vou aqui começar a parte legal, que eu acho que é a parte de enculturação que provavelmente você vai ter suas histórias aí, né? Eu Uhum. fui em Portugal em 2011, um dia desses. Saudades Portugal. Tá na hora de voltar para E Braga. Oh, meu Deus, eu fui em Braga, inclusive. E foi muito engraçado, assim, que eu acho que de cara eu tive. Eu fiquei um pouco chocada, assim, com o jeito das pessoas. E depois eu percebi que elas não estavam falando daquela forma pra me ofender, mas que realmente era a forma que elas falavam. E aí teve uma história, né, que eu acho que foi a mais marcante, que foi logo que eu cheguei em Portugal, assim. Botei o meu pezinho em Portugal, a gente tava saindo do aeroporto, o rapaz que tava levando a gente lá do aeroporto para o hotel, a minha prima tava que falava com ele, e aí eu sei que quando a gente entrou lá na van, né, que era mais pessoas, ele falou assim, olha, tu não chames ninguém de moço aqui. E aí ele começou a dar uma aula. Meu Deus, eu nunca me esqueci. Ele tava querendo nos alertar, porque realmente é um problema. Depois você pode falar mais sobre isso. Mas aí ele começou a falar muito. E aí ele falava assim, e minha prima, ela só ia se encolhendo na cadeira. E aí ele falava, olha, o moço é quem não sei o quê, não teve oportunidades e só é aquilo que ele é, meio que, tipo, depois você pode explicar melhor a expressão. Aqui em Portugal, nós somos educados. Nós chamamos de senhor e senhora. Não é que nem brasileiro que chama de amigo. Eu não sou seu amigo. Meu Deus! Ai, gente, mas eu ria. Eu passava mal de rir lá atrás com um amigo meu. A minha prima se encolhendo. Mas realmente, eu acho que não teve como ser um melhor momento de saber essa história do moço, porque brasileiro fala muito moço. E de vez em quando, mesmo sabendo e sendo alertada, a gente soltava um moço. A pessoa do restaurante, ela te olhava nos olhos, tipo assim, eu escutei você me chamando de moço. E ela só virava e ia embora. Gente, era uma coisa... E aí, enfim, é uma história engraçada, assim, né? E eu tenho uma outra, eu não vou conseguir não falar, que ela também foi muito boa, que a gente chegou num táxi, isso tudo foi em Lisboa, e aí foi muito engraçado. Depois a gente quase não teve tanto esses conflitos de linguagem, né? Que aí, acho que a gente foi aprendendo mesmo. Nós entramos num táxi. Eram umas 8 horas da noite. Só que como era verão, ainda tava o sol truando, né? E aí a gente chegou e meu amigo falou, boa noite. Aí o português olhou pra ele. Acaso o sol baixou pra ser noite? Ai, Deus, como eu amo os portugueses, vocês são ótimos. Ai, mas enfim, conta essas histórias, assim, essas questões de linguagem, né? Dos línguas que, enfim, têm a mesma origem, né? Mas que são diferentes na forma de expressar, na forma de se comunicar. E eu acho engraçado, eu acho até legal, assim, né? Essas diferenças. Tem pessoas que realmente começam a achar que as pessoas são grossas, mas o jeito de falar brasileiro, dos brasileiros cheio de dedos, dos latinos, né, em si, cheio de dedos, não é o jeito dos europeus, e aí não só de Portugal, né, mas de toda a Europa, assim. E aí, enfim, você sabe muito mais do que eu, fala aí, é nóis. Olha, eu juro que eu teria muitas palavras para citar de exemplos aqui, mas em vista da evangelização, e como eu não vou fazer isso. Mas cite aquelas que é classificação livre aqui para evangelização. Vou tentar, eu juro. Classificação Brincando livre com quem melhor. chega aqui, tipo, se vier alguém visitar aqui, eu digo, olha, no dia que eu voltar se eu voltar pro Brasil, falando essas coisas, eu vou ser excomungada, de certeza. Porque tem muitas coisas que são muito normais aqui e que pra gente, assim, é tipo horrível. Mas, assim, primeiro eu vou falar dessa forma de falar, assim, né? Como a Drica bem falou, nós temos o jeitinho brasileiro de ter medo, muitas vezes, assim, ou medo faz parte mesmo, assim, da nossa
da nossa forma de expressão, assim, eu acho que é de contornar demais as coisas, assim. Então a gente não consegue ser direto, porque pra gente muitas vezes o ser direto é sinal de grosseria, né? Então a gente acaba gerando uma rixa. Então, para evitar isso, a gente vai tentando, não, olha, se eu quero dizer que teu cabelo tá fora do lugar, eu vou dizer, olha, se tu puder passar a mão aqui assim no teu cabelo, tu pode passar assim. Para ele não. Ei, meu, teu cabelo. A gente e ok, tá tudo bem, assim, né? Só que, assim, isso faz parte de um processo muito grande de adaptação, porque você precisa realmente compreender esse jeito deles, assim, né? Eu acho que é sair dessa minha postura, desse jeitinho brasileiro, e saber que tá tudo bem dizer a verdade, e que existe a forma deles de dizer a verdade, né? Que para mim eu fui criada como se aquilo ali fosse sinônimo de grosseria. E para eles não, eles estão apenas sendo verdadeiros. Eles preferem ser verdadeiros do que precisar fazer essa enrolação toda para. Então Uma coisa simples, né? no Brasil, assim, existe essa grande cultura da nossa piada com português, né? Dizendo que português é burro, e aqueles sabem disso, que se faz essas piadas. Português é burro. E a gente, quando a gente chega aqui, que a gente conhece, com certeza a gente defende o nosso povo, né? Porque teu povo é o meu povo, Senhor, né? Então eu defendo o meu povo mesmo, assim, com unhas e dentes. Existe uma lógica diferente. É verdade. Né? Então, assim, por exemplo, o filho do meu padrasto, ele morava aqui em Coimbra e ele foi num restaurante. No Brasil, a gente chega no restaurante assim, aceita cartão? A gente já sabe, a pessoa subentende-se que a pessoa quer pagar com cartão. Subentende-se, né? Como a lógica aqui é diferente, se você fizer esse tipo de pergunta e ele perguntou no restaurante, aceita cartão? O homem disse sim. E acabou a conversa. Ele respondeu diretamente a pergunta dele. Ele não é obrigado a subentender que ele estava perguntando por que ele queria pagar com cartão. Então a lógica é diferente. Então a forma de responder é diferente. A forma de compreender é diferente. Né? Então, assim, isso tudo vai passando por um processo de... Muitas vezes, assim, você fica chateado, muitas vezes você se sente mesmo agredido, né? Quando você escuta uma resposta, entre aspas, fria, assim, né? Muito direta, porque a gente não está acostumado a isso, assim. Mas eu confesso que hoje eu dou muita resposta direta. Tá bem culturada nessa parte, né? Porque assim, você vai começando realmente a se envolver nessa lógica, assim, e não adianta você querer enfeitar demais, porque não vai acontecer a coisa. Você acaba não se comunicando, não entendendo, gastando seus neurônios e não acontece o que era para acontecer. Então não vale a pena, assim, né? Mas aí exige... E eu acho que tem até uma característica muito positiva nessa questão do europeu e de outras culturas também que são assim, porque o brasileiro, ele vai ficando numa superficialidade, assim, né, dos relacionamentos, assim, porque a gente, mas eu não posso falar isso, não posso falar aquilo, e acaba que a gente cria uma máscara, né, e não mostra aquilo que nós realmente pensamos e tudo. É claro que talvez a gente precisasse de uma justa medida das culturas, né, para ter a verdade e a caridade, né, mas... Eu, pelo menos, não me senti nenhuma vez ofendida com amigos meus europeus porque eles estavam me falando a verdade, né? É porque realmente nós não acostumamos os nossos ouvidos no Brasil com a verdade. Pelo menos eu vejo assim, né? Eu não sei se você passando por isso já há mais tempo, se você também já percebe assim, né? Mas eu acho que não é nem só os nossos ouvidos, né? É os nossos lábios também. A gente não tá acostumado a falar a verdade para as pessoas, nem a pessoa que a gente ama, assim, os nossos irmãos de comunidade, nossos familiares. A gente pensa assim, não, fulano vai achar ruim, melhor não falar isso, nada com ele, não. E aí preserva demais a pessoa de uma verdade que talvez mudaria a vida dela. Às vezes, se aquela outra pessoa soubesse, sei lá, que você é egoísta,
você faz aqui algumas coisas egoístas. Se ela soubesse disso, talvez ajudaria ela a crescer. Mas como a gente tem medo de como que a pessoa vai reagir, a pessoa vai brigar comigo, a pessoa vai ficar de mal comigo, a gente acaba não falando. Óbvio, com caridade, né? Não de uma forma, sou egoísta, sai daqui, né? Vou te dar um chute, sai daqui. Mas eu acho que é esse mesmo segredo, assim, eu acho que é... E até pra gente que tá aqui, assim, principalmente na parte formativa, a gente já trabalha a verdade, né, assim, mas a gente precisa realmente saber colocar essa verdade, assim, mesmo para eles que falam a verdade, a gente precisa saber colocar essa verdade, porque é um processo, né, na vida do outro, assim, então, a gente não está acostumado com os nossos ouvidos, nem com o nosso lado, e a nossa reação também, até interior, né? Porque assim, se uma pessoa ela é grossa comigo, com certeza eu vou criar uma raiva daquela pessoa e eu vou começar a ficar me afastando com medo de mais uma vez passar por tudo aquilo de novo, né? Então acho que é muita coisa que se envolve assim nesse processo, mas que faz parte de um processo de enculturação, né? Eu acho que quando a gente sai, é o que eu falo muito, assim, por exemplo, eu brinco muito aqui, as pessoas lá do trabalho brincam muito, dizendo que tá cheio de brasileiro, que os brasileiros estão invadindo tudo, assim. E aqui eu acho que não é uma indiferença à minha raiz, à minha cultura. Pelo contrário, que eu morro de orgulho, assim, né? Ave Maria. Mas eu acho que é porque nós não temos, muitas vezes, na maioria das vezes, por favor, né, deixar isso bem claro aqui, assim, essa capacidade de se colocar dentro da cultura do outro. Às vezes a gente vem para cá e a gente quer fazer disso daqui um pedaço do Brasil. E não é, né? E não é. Então, assim, eu tô num lugar diferente. Então, quando eu venho para cá, eu preciso vir com essa disposição de aprender, né? E o meu aprender vai passar por isso, né? São nas pequenas coisas, assim, eu acho que é na forma de falar, é saber que eu vou no supermercado, vai ser diferente do que como é no Brasil, é saber que eu vou num café aqui, vai ser diferente a forma que eu estou no café do que é num bar no Brasil, é diferente, né? Então eu acho que falta muito isso, por isso que eu acho que muitas vezes a gente se escandaliza, a gente tende a falar mal, porque não existe esse processo de configuração àquele lugar que eu estou vivendo, aquela realidade nova que eu estou vivendo, aquele processo de enculturação novo que eu estou vivendo, né? Então, eu acho que realmente é uma situação que ou a gente vem com essa disposição, ou a gente vai sempre entrar nesse processo de rejeição, de dizer, eles são grossos, eles são distantes, eles são frios, eles são... Enfim, assim, né? Então, acho que parte muito da gente, da forma como a gente quer viver esse processo, assim, né?